E agora sim, então vamos lá para a parte realmente interessante. Será que a gente consegue fazer ainda melhor? Porque a gente começou lá, n ao cubo, tinha uma redundância desnecessária, eliminamos ela, estamos com n quadrado. Bem melhor do que n ao cubo, mas ainda cresce bem rápido. Né? Se eu quiser trabalhar com um segmento que tem 1000 elementos, vou ter 1 milhão de operações, da ordem de 1 milhão de operações. O negócio quadrado, não é uma exponencial, não é a pior coisa do mundo, mas também não é o mais eficiente que a gente pode esperar. Então, vamos ver aqui como que a gente vai poder fazer ainda melhor explorando a estrutura do problema, que foi o motivo da gente estar tendo essa aula no fundo. Tá? Que eu falei para vocês, esse problema é importante? Ele pode surgir ali, né, numa aplicação e tal. Mas o motivo principal não foi que esse problema é o mais importante de todos. O motivo principal foi projetar algoritmos para esse problema é super interessante, porque ele esconde detalhes que mostram para a gente, olha, pensar no problema que você está tentando resolver pode se pagar, porque ele pode ter estruturas muito interessantes ali que permitem fazer as coisas muito mais eficientes. E a gente vai começar com um raciocínio aqui, que é um raciocínio bem poderoso em computação, mas não é muito intuitivo, que é assim, ao invés de pensar como eu construo uma solução ótima, a gente faz o contrário, um exercício de imaginação. Tá? Suponha que eu tenho uma solução ótima. E a gente começa a pensar qual estrutura que ela pode ou não pode ter. Olha que interessante, eu nem sei qual é a solução ótima, mas eu vou poder fazer afirmações sobre ela, mesmo que eu não a conheça. Então aqui nós temos um desenho de uma solução ótima, tá? Então suponha aqui que dado o meu vetorzinho que vai de 0 até n-1, uma solução ótima é esse segmento que começa aqui em asterisco PE e vai até asterisco PD. Tá? Então, se ela é a solução ótima, ela tem o maior valor de soma possível. Né? É isso que a gente está dizendo. E daí a gente começa a fazer perguntas. Por exemplo, o que a gente pode dizer sobre um segmento qualquer que termina, tá? O segmento termina em asterisco PE-1. Tá? O que eu quero dizer com termina em asterisco PE-1? Se asterisco PE é essa posição aqui, né, o asterisco PE está indicando essa posição, a primeira posição da solução, um segmento qualquer que termina em asterisco PE-1 é um segmento que termina colado aqui. E olha a importância da figura, porque se eu ficar falando asterisco PE, asterisco PE-1, ninguém entende nada. Você olha para a figura e começa a ter a intuição, fala, o que será que a gente pode falar sobre um segmento qualquer dessa forma, gente? Um segmento colado na solução ótima ali. A soma desse segmento pode ser positiva? Por que não? Senão contraria, né? É um argumento por contradição. Senão a minha solução ótima não é ótima coisa nenhuma. Se esse cara aqui é um segmento que tem valor 1, pô, concatena ele com a solução ótima, tem uma maior. Então eu tenho certeza que esse cara tem valor menor do que 0 ou menor ou igual. Tá? Aqui, que pode ter multiplicidade, tá? Então pode ser menor ou igual. Mas com certeza ele tem soma não positiva. Certo? Senão aquilo não seria ótimo. De modo semelhante, se eu considerar um segmento que começa em asterisco PD mais 1, ou seja, para cá, e note, qualquer segmento, tá? Tudo que eu estou dizendo é um segmento que começa em tal lugar. Ele pode ser grandão, pequeno, qualquer segmento que começa em asterisco PD mais 1, né, nessa posição aqui, ou que termina em asterisco P menos 1, quer dizer, está colado na solução ótima, tem que ser menor ou igual a 0, senão eu poderia estender a solução ótima ou para um lado ou para o outro. Então isso já está dando uma cara para a gente que, olha, a solução ótima não deve começar com segmento negativo. Porque eu nunca vou querer concatenar um segmento negativo nela. Um segmento positivo eu posso até querer, mas negativo não. E de fato a gente vai ver uma relação complementar aqui, só para explorar um pouquinho mais isso. O que a gente pode afirmar, de novo indo por perguntas, sobre um segmento que começa em asterisco PE. Quer dizer, um segmento que está dentro, mas ele não está lá no miolo da solução ótima, ele está conectado com a borda dela. Tá? Por exemplo, com essa cara aqui. Quer dizer, ele começa em asterisco PE e está contido. O estar contido, tecnicamente, significa essa restrição aqui, tá? Não só ele começa em asterisco PE, mas ele termina antes do fim da solução ótima, tá? Ele não pode ser
dessa forma aqui, tá? Não estou considerando um segmento assim, tá? Estou considerando um segmento que é um pedaço da solução ótima que está conectado numa borda, no caso na borda esquerda. O que a gente pode dizer sobre ele? A soma dele pode ser positiva? E negativa, ela pode ser? Senão, é um raciocínio complementar de antes, né? Eu jogo ele fora. Se esse cara fosse negativo, eu jogava ele fora, eu melhorava a minha solução ótima. Contrariava de novo que eu tinha uma solução ótima. Então esse cara tem que ser maior ou igual a zero, não negativo, né? De novo, ele tem que ser, esse aqui tem que ser negativo, senão ele teria sido incluído. Esse tem que ser não negativo, porque senão ele teria sido jogado fora. Né? E só para complementar mais um desenho, mas é realmente o simétrico, né? Um cara que termina em asterisco PD, né? E que o K está dentro ali, né? Vale essa condição, o K é maior do que PE. Então, sei lá, um cara assim. Né? Qualquer cara que tem esse formato. Esse cara tem que ser maior ou igual a zero, senão eu poderia jogar ele fora. Tá? A gente ainda não usou isso para um algoritmo, mas vocês percebem que, quão interessante, a gente não sabe chegar na solução ótima de nenhum jeito mais sofisticado do que tentar todo mundo, mas a gente já sabe verificar propriedades da solução ótima. Né? A gente já sabe, verificar não, a gente já sabe afirmar, né? A gente já sabe que a solução ótima tem certas propriedades. E usando isso e mais algumas boas ideias aqui, a gente vai conseguir um algoritmo mais eficiente. Tá? É nisso, para isso que a gente está caminhando. Deixa eu só tomar água. Tá, então, disso que a gente discutiu, uma afirmação que a gente pode tirar é que uma solução ótima nunca começa com um prefixo de custo negativo. Se o cara for de custo negativo, eu jogo ele fora. Eu nunca vou querer começar com um prefixo de custo negativo. Por outro lado, se tiver um prefixo positivo, eu sempre vou querer adicioná-lo. Então, isso também vale. Senão eu vou estar desistindo de fazer o ótimo. E pensando nessa propriedade, a gente vai abordar o problema agora com um raciocínio recursivo. Mas importante, a gente não vai fazer um algoritmo recursivo. O algoritmo vai ser iterativo ainda. E vai ter só um laço, inclusive. Mas o raciocínio é recursivo porque ele é um raciocínio que vai construir a solução do nosso problema a partir de soluções de subproblemas menores. Tá? Essa é a base do raciocínio recursivo. Você pensa, se eu soubesse resolver para um vetor menorzinho, será que aquilo me ajuda para o meu? Tá? Será que tendo aquela informação me ajuda? Como que a gente vai fazer isso? Para simplificar, no momento a gente está com dois extremos livres, né? O meu segmento ele pode, ele tem um limite esquerdo e um limite direito, que eu estou decidindo, vamos dizer assim. Vamos trabalhar com um subproblema relacionado aqui, que nesse caso, felizmente, a gente vai simplificar sem perder nada, que é o subproblema é um problema relacionado de encontrar o segmento de soma máxima terminado numa posição. Então, um extremo continua livre, o outro eu fixei. Tá? Então, agora vai ser, ao invés de ser o segmento de soma máxima do vetor inteiro, vai ser o segmento de soma máxima que termina, cujo limite direito termina numa posição. Tá? Então, o limite direito aqui do intervalo está fixo. Deixa só eu definir aqui e fazer uma figurinha para facilitar para a gente. Então, vamos dar nomes que seja SJ o segmento de soma máxima que termina e contém, tá? Pela minha definição vai ter esse contém. Daria para fazer sem isso, eu vou comentar depois, mas que termina e contém a posição J. Isto é, VJ, né? Que contém o VJ ali. Então, deixa eu pegar aqui e fazer um desenho, eu já continuo completando ali as coisas pra gente. Vamos dizer que aqui é 0, aqui é n-1 e aqui é j. Tá? Eu estou interessado em descobrir sei lá, um segmento de soma máxima que termina em j. É isso que eu estou perguntando agora. Tá? Pode parecer que eu estou lidando com um problema muito diferente do anterior, mas notem que todo segmento tem que terminar em algum lugar, inclusive o segmento ótimo. Então, se eu verificar qual que é o segmento ótimo que termina na posição 0, qual que é o segmento ótimo, o segmento de soma máxima que termina na posição 1, o que termina na posição 2, e assim por diante, pegar o maior deles,
eu acabei pegando a solução ótima do meu problema original. Tá? Tudo bem? Faz sentido? Então, por isso que eu tô me permitindo aqui fixar um dos limites dele, tá? Eu não vou resolver para um J só, eu vou resolver para todos os limites direitos possíveis. Mas o SJ é isso, então, ele é um segmento de soma máxima que termina em J. Dito isso, eu falei que a gente ia usar um raciocínio recursivo, que a gente ia construir essa solução em função da solução de um subproblema. Então, vamos chamar aqui de SJ-1 o segmento de soma máxima que termina na posição J-1. E para esse eu vou dar um nome, tá? Eu vou desenhar melhor ele. Eu vou dizer que ele começa num índice I, tá? Qualquer, um certo índice, e termina no J-1, tá? Mas não é um segmento qualquer que termina no J-1. Por hipótese de indução aqui, raciocínio recursivo, eu estou supondo que o SJ-1 eu já resolvi. O SJ-1 é o ótimo que termina na posição J-1. Tá? É um segmento de soma máxima que termina e contém J-1. Então, olhando de novo para a figurinha aqui, eu já tenho o segmento ótimo para J-1. Vou desenhar ele aqui. Esse aqui é o melhor possível. Tá? Ele termina aqui no J-1, ele começa no I, e ele tem a maior soma dentre todos os segmentos que terminam ali adjacentes da posição J. Onde que eu quero chegar com isso, né? Que loucura é essa que eu tô fazendo? Por que isso aqui é útil para a gente? Pensem o seguinte, gente. Se eu quero encontrar o segmento de soma máxima que termina em J, eu preciso concatenar o J, o VJ no caso, com alguém que veio antes dele, né? Porque eu já estou fixado que eu termino em J. Eu tenho que concatenar o VJ com alguém que veio antes dele, correto? Eu preciso testar com todo mundo que veio antes dele? Ou basta eu olhar e falar, vou verificar se vale a pena me concatenar com o segmento que tem a maior soma e que termina aqui encostadinho em mim? Percebem? Tipo, se esse cara aqui tem a maior soma. Isso quer dizer, pelo que a gente acabou de ver, que, por exemplo, deixa eu pegar outra coisa. Se eu pegar esse segmento aqui que começa, sei lá, em I-1 e vai até J-1, vai ser pior, né? Não preciso testar com ele. Eu sei que eu quero comparar com o melhor. De modo semelhante, se eu pegar esse aqui, perdão, esse aqui, né, também vai ser pior. Também não preciso testar com ele. Notem que eu estou me livrando de ter que testar com o N quadrado segmentos diferentes que a gente tinha visto. Para encontrar o J, você tem que me comparar com 1. E isso quer dizer que eu vou usar esse 1? Não, depende. Tem segmento ruim. Às vezes até o melhor segmento é ruim. Esse aqui, eu não disse que ele é bom, eu disse que ele é o melhor segmento, o segmento com a maior soma, que termina na posição J-1. Então o que vai me restar fazer agora? Vai me restar perguntar para ele, você me ajuda ou você me atrapalha? O que é ajudar aqui, gente? Se SJ-1, tá, o valor dele aqui, me perdoem que eu vou usar a hora SJ-1 como valor, hora como segmento, tá? Só para simplificar aqui, vou abusar da anotação. Se SJ-1 é o quê? Eu quero saber se ele me ajuda ou se ele me atrapalha, ou seja, se ele é maior do que zero ou não. Né? Então, se SJ-1 é maior do que zero, opa, então eu quero concatenar ele. Então, SJ vai ser o SJ-1 mais VJ. O segmento de soma máxima que termina em J vai pegar o melhor que ele podia ali colado nele, somar com o valor do VJ, né, que ele tem que conter, né, na minha regrinha, SJ por definição contém o VJ, e é isso que ele vai fazer. Esse é o melhor que dá para fazer para terminando em J. Se não, aqui na outra opção, se não, quer dizer SJ-1 é menor ou igual a zero, pô, você não me ajuda, né? E se nem o maior segmento que termina colado em mim me ajuda, nenhum outro vai me ajudar. Nesse caso, deixa eu colocar isso aqui como um comentário só para não confundir. Vou colocar assim.
Então, se não, a gente faz SJ ser apenas o VJ. Né? Porque o VJ, notem, o VJ pode até ser negativo, não estou dizendo que é uma boa com o VJ, estou dizendo que pela minha regra, ele tem que conter. Tá? Então não tem opção. Ou ele concatena o VJ com a melhor coisa que ele pode, ou se essa melhor coisa for mais um encosto, né, do que ajudar, descarta e pega só o VJ. Faz sentido? Vamos transformar isso num algoritmo agora. O que está aqui para baixo, eu acho que é basicamente o que eu troquei ideia com vocês na figura. É mais legal desenvolver ali. Então, vamos ver o algoritmo, tá? O segmento, o SegMax 1 aqui, nossa terceira tentativa de fazer um bom algoritmo. O começo aqui não mudou, vocês podem perceber parâmetros, a mesma coisa. Asterisco PS Max, asterisco PS, asterisco PD, tudo de boa. Daí, a gente vai começar esse laço. Tá? O S-AUX, olha só, ele está sendo inicializado aqui fora agora. Tá? Por quê? Porque o S-AUX, ele vai cumprir a função aqui de guardar o valor do SJ-1. Pelo que a gente viu aqui, para construir o SJ, eu tenho que saber quanto vale o SJ-1 para poder me comparar. Né? De modo semelhante ao que a gente viu nesse outro algoritmo, que eu chamei a atenção para vocês, né, que o S-AUX ele guardava o valor da iteração anterior e me ajudava aqui a construir a próxima iteração. De modo semelhante, o S-AUX aqui vai guardar o SJ-1 e daí é com ele que eu vou me comparar, né? Esse teste que a gente faz aqui, se SJ-1 é maior do que zero, faz uma coisa, se não é, faz outra, vai ser por aqui. Só que aqui eu fui permissivo, aqui eu quero, por algum motivo, eu decidi um algoritmo que quer segmentos longos, então eu coloquei o maior ou igual. Se for igual a zero, também. Detalhe. Ninguém falou que tinha que ser o de soma máxima mais curtinho, né? Eu tô pegando o mais longo, aí fica ao gosto do freguês. Então, se o S-AUX for maior ou igual que zero, quer dizer que ele não atrapalha. Né? Então, como tem o igual, ele não necessariamente ajuda, mas ele não atrapalha. Então, vale a pena. Nesse caso, o S-AUX eu concateno aqui. Notem que eu estou guardando no próximo S-AUX, mas a nossa lógica é, no início da iteração, eu vou destacar isso aqui, S-AUX era o SJ-1. Ele tinha aquela soma. Nesse momento aqui, o S-AUX passa a ser o SJ. Né? Na verdade, nesses dois momentos. Né? No de cima, é porque o S-AUX não atrapalhava, eu concatenei o VJ lá e obtive o segmento de soma máxima que termina em J. No de baixo, eu cheguei à conclusão, já falei isso para vocês, né? Sempre coloquem no seu else o que ele significa, ajuda muito a leitura do código. No de baixo, o S-AUX atrapalhava, né? Ou seja, o SJ-1 atrapalhava, não vale a pena me concatenar, pega só o VJ. Mas aqui tem uma nuance, tá? Agora que a gente chegou nessa linha, deixa eu destacar para vocês. Esse for aqui, se eu ler esse for desse jeito, ó, temporário, então já apago. Se eu ler esse for desse jeito, beleza, olha, o J começa em 0, vai até J-N-1, né, incrementando de 1 em 1, tá? Ou seja, eu estou sempre andando com o limite direito do subvetor. Foi a regra que a gente colocou, né? Olha, agora eu estou trabalhando com, como eu tinha dito aqui atrás para vocês, com o intervalo aqui, o limite direito do intervalo sendo fixo. Então eu estou andando com o limite direito do intervalo, para testar todos eles, todos os possíveis. É isso que esse for está fazendo. Mas eu coloquei aqui também um I recebe J que recebe 0, né? Essa atribuição dupla aqui. Não precisava ser feito dessa forma, mas tinha que aqui, antes do for começar, zerar o I. Por quê? O I, ele é, assim como no nosso desenho, o limite esquerdo do segmento de soma máxima anterior, do valor anterior. Tá? É isso que ele está guardando ali. Ele começa igual a 0, né? E cada vez que eu faço essa opção aqui, eu estou optando por não jogar fora a cauda que eu tinha recebido. Então eu só estou concatenando o VJ e o I fica lá, o I não muda. Tá? Voltando para o desenho para fazer sentido, né? Se acontece essa opção, pô, beleza, o SJ
Vamos colocar aqui, ó, o SJ nesse caso, ele é simplesmente isso aqui. Eu vou até duplicar essa imagem para facilitar para a gente aqui o que eu quero fazer. Ó. Então, se acontece esse caso aqui, né, que a gente decidiu que vale a pena concatenar, o meu SJ vai adicionar o VJ, mas vai ficar ali. Né? O SJ ele vai continuar com o mesmo início de intervalo. Agora, se acontece o senão, eu vou jogar fora tudo que tem, tudo que sobra. Então, o meu SJ vai ser só isso aqui. Isso significa que o meu I vai ter que ficar igual a J, nesse caso. Trazer o I para frente. Falar, opa, onde começa esse tal de intervalo que você está guardando o valor no SJ? Começa na posição J, nesse caso aqui. Na outra, começa onde já começava, porque eu concatenei com a cauda que veio. Faz sentido? Fala de novo, só não ouviu o finalzinho. Você não entendeu muito bem? Esse? Ele vai despertando valor negativo que não E vamos pensar assim. Eu lembro que eu até falei para vocês me cobrarem. Vamos voltar para cá. Vamos pensar aqui. Se eu estivesse rodando nesse código. Ele pega o menos 16. Quando ele está resolvendo para esse cara, ele vai acabar tendo que pegar o menos 16 porque ele tem que conter. Né? Mas quando ele for considerar para essa posição, ele vai olhar e falar, pô, qual que é o melhor cara que pode concatenar em mim? Vale menos 16, vou jogar fora. Né? Então o segmento dele vai ficar só aqui. Né? O segmento que ele vai estar considerando naquele momento vai ser só o 20, por exemplo. Né? Correto, ele descartou aquela cauda negativa. Mas note, já generalizando o que você afirmou, não é jogar fora um valor negativo. De fato, você começa com o valor negativo, ele vai ser jogado fora, porque invariavelmente ele é uma cauda negativa, né? Ele é um prefixo negativo. Mas eu jogo fora qualquer prefixo que seja negativo. Por exemplo, que nesse caso o meu exemplo não ficou bom aqui, mas vamos supor que aqui fosse mais 16 e aqui menos 20, se eu estivesse mudando. Tá? Concorda que não dá para tirar nada positivo desse prefixo? Se eu pegar só o 20, só o menos 20 é bem negativo, se eu somar com 16 é menos pior, mas é negativo também. Né? Então, daí quando eu chegasse nessa posição, eu ia descartar aquilo inteiro. Né? Eu não ia descartar só porque é um valor negativo. Eu descarto. Se eu não consigo tirar um segmento positivo dessa primeira parte, né, eu descarto. Se o melhor que eu consigo fazer é negativo, eu descarto. Tudo bem? No final lá para o final do algoritmo? Ó, vamos pensar esse algoritmo conforme ele vai andando aqui, tá? Ele começou ali descartando o 16, né? Ele pegou só o 20, por exemplo. Né? Daí, na próxima, ele pega o 20 junto com o menos 10, porque o menos 10 tem que estar, né, eu estou nessa posição, então o menos 10 tem que estar contido, é melhor pegar junto com o 20. Não descarto. Daí esse é o segmento de soma máxima que eu tenho no momento, que vale 10. Quando eu considero o 12, ele fala, pô, isso aqui vale 10, né? Então vale a pena juntar comigo. E ele junta. solução ótima. Não, pensa, ele é um máximo para o subproblema, para o problema diferente. Ele é o máximo para o problema em que o limite direito é aqui. Tá? Ele não é o máximo do problema original. 20 menos 10 é o máximo do subproblema que termina aqui. É o melhor que dá para fazer é o segmento com soma maior, com a maior soma, dentre todos os segmentos que terminam nessa posição.
Não, o 20 não termina nessa posição. O 20 termina aqui. Não são todos os segmentos que estão nesse. Não são todos os segmentos que estão nesse prefixo. Entendi sua dúvida. Entendi. Eu fixei a direita. Eu não estou falando dos segmentos que eu posso construir no prefixo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos segmentos que têm o extremo direito fixado. O 20, ele termina aqui. Ele não termina colado aqui. Eu tenho a impressão que você está. Deixa eu tentar fazer de outro jeito, ó. Deixa eu fazer com uma desenho. Às vezes a figura mais geral ajuda mais. Eu tenho a impressão que você está pensando que o segmento de soma máxima que termina na posição J é o segmento de soma máxima que termina até a posição J. Então, por exemplo, eu fixei a posição J aqui e você está olhando e falando, pô, de repente tem um segmento que termina aqui, ó. E você está considerando ele como estando no par. Eu não estou dizendo que ele termina até a posição J, estou dizendo que o extremo direito dele é a posição J. Então, só basta se fosse o 20 por enquanto. Mas não é para o mesmo, mas não é para o mesmo subproblema. Quando ele vê o 20, ele indica que é a soma máxima para o subproblema que termina na posição 2. Na posição 1, perdão, né? Na posição 1. Ele está indicando que o 20 é a soma máxima, no caso assim, né? Para o subproblema que termina na posição 1. Quando chegou, quando chegou o segmento 1, 2, ele não vai, ele não, é positivo, mas não é mas não é a maior solução. Hein? Pensa que são problemas diferentes. Não tenta colocar todos eles no mesmo problema. Se eu estou na iteração em que o J vale 2, a pergunta que eu estou tentando responder naquela iteração, o meu algoritmo como um todo vai responder o problema geral. Mas naquela iteração eu estou calculando o segmento de soma máxima que termina na posição 2. Quando o J vale 3, eu estou calculando o segmento de soma máxima que termina na posição 3. Eu vou responder o problema geral porque, se a gente voltar para o algoritmo, vocês vão ver que uma coisa que não mudou nele é essa parte aqui. Em toda a iteração, eu guardo se eu achei o maior. Então, se lá no meio do caminho o maior segmento era o que terminava, o maior segmento no todo era o segmento de soma máxima que terminava na posição 4, quando eu passei pela posição 4, eu calculei ele e guardei. E depois eu calcular o segmento de soma máxima que termina na posição 5 vai ser pior, por exemplo. Tudo bem. Eu já guardei o da posição 4. Tentem separar o problema original que a gente estava tentando resolver e o que meu algoritmo está calculando por iteração. O que ele está calculando por iteração é segmento de soma máxima que termina na posição J. Nem antes nem depois. Termina lá. Ele pode começar onde ele quiser. O extremo esquerdo está livre. O extremo direito está travado na posição J. Então, se a gente voltar lá para o exemplo no começo, a gente vai calcular o segmento de soma máxima que termina na posição 0. Menos 16. Mas é horrível. Mas é o único segmento que termina na posição menos 16 na posição 0 e se contém ele. Então, o algoritmo vai fazer isso. Depois ele vai olhar qual que é o segmento de soma máxima que termina e contém a posição 1. Ah, é isso aqui. Ele vai descartar o menos 16 porque não ajuda e vai ficar só com o 20. Então, em cada iteração ele está olhando para o segmento de soma máxima que termina na posição que ele está. Quando chega no 2, é a mesma coisa. Se em qualquer momento eu tropeçar em algo melhor do que o que eu já tenho, eu guardo lá naquela variável geral, eu guardo o valor máximo. Mas em cada iteração eu estou resolvendo esse probleminha particular. Senão não dá certo mesmo, né? Porque se eu não tivesse essa garantia de que o SJ-1 termina na posição J-1, eu não saberia que eu podia concatenar ele. Então ele não me resolveria. Por isso que eu tive que fixar. Para poder fazer um subproblema conversar com o outro, eu tenho que ter certeza que um termina de modo que eu possa concatená-lo com o outro, que a solução de um termina de modo que eu possa concatená-lo. Por isso que a gente fez essa mudança. Não, não você tem razão, quando ele for para 20, ele vai pegar aquela, mas ele não vai guardar o menos 16, porque ele começa
com um valor zero aqui, e o segmento vazio já é melhor do que menos 16. Então, quando ele calcular o menos 16, o S-Alks vai para 16. Mas esse cara não vai, ele não vai entrar nesse laço. Né? O S-Alks vai ser, não vai ser maior, né? Menos 16 não é maior do que zero, e daí ele nem entra nesse laço. Quando ele encontrar o 20, sim, ele vai. Daí ele entra. Daí, por exemplo, quando ele encontrar o menos 10, o segmento que ele fica é esse, o melhor que ele pode fazer terminando. Daí ele vai atualizar o S-Alks corretamente para 10, mas não vai entrar naquele laço. Mas isso vai se pagar para ele, perceba? Porque quando ele chegar aqui, ele vai conseguir algo melhor do que o 20, ele vai conseguir 22. Então, perceba que valeu a pena ele guardar aquele S-Alks. Não era a melhor solução, mas era, vamos dizer assim, um prefixo que valia a pena guardar. Porque para frente podia ser útil. Então é nesse sentido que ele... Isso que eu fiz um desenho aqui para vocês, né, essa condição se isso, se não aquilo, é basicamente perguntando assim, ó, vale a pena guardar esse prefixo? Esse prefixo ainda pode ajudar no futuro? Ou seja, a solução ótima para J-1 ainda vale a pena guardar ou não? É isso que a gente está perguntando a cada iteração. Fez mais sentido? Inclusive, antes de eu finalizar o algoritmo, deixa só eu falar para vocês rapidinho aqui, que eu tinha falado para vocês que com aqueles argumentos que a gente usou, a gente consegue se convencer que esse aqui é um segmento de soma máxima, né? E se você olhar aqui, é óbvio que o menos 16 eu não vou querer que ele entre, né? Então eu uso aquele argumento que eu usei de assim, olha, esse prefixo é negativo, então nunca vai valer a pena entrar. O prefixo não, esse cara que eu poderia adicionar é negativo, então nunca vai valer a pena entrar. Do outro lado a mesma coisa, olha, qualquer coisa que eu encontrar aqui, nessa cauda, qualquer segmento vai ser negativo. Só o menos 6 é negativo, o menos 6 com menos 4 é negativo, menos 6 com menos 4 com 8 ainda é negativo. Então, eu nunca vou querer adicionar isso na solução ótima. Por outro lado, vocês não vão encontrar nenhum pedaço aqui da solução ótima que eu poderia tirar e ter vantagem. Percebam que mesmo o 20 com menos 10, eu perderia. Se eu tirar ele, eu perco. Isso. O que eu estou fazendo é... Agora eu não estou falando do algoritmo, tá? É só para casar para vocês. O que eu estou fazendo eu estou analisando isso aqui, né? Esses argumentos que eu tinha mostrado para vocês. Né? E estou vendo que, olha, todo mundo que eu poderia adicionar, todo mundo que vem antes ou depois, que está colado antes ou depois, é negativo. Todo mundo que começa, né, ou termina a minha solução, todo segmento que está colado no meu limite esquerdo ou direito, é não negativo. Então aquela é a ótima por conta disso. Mas vamos só fechar aqui para liberar vocês. Ó, então esse algoritmo, ele está, como eu falei, ele começa a iteração com o S-Alks guardando a solução ótima para J-1, e logo depois que ele passa por esse if else, ele passa a guardar para SJ. Né? Sendo que, se for aqui, ele só concatena, se for aqui, ele reseta. Ele atualiza o i, vai para i igual a j, por causa daquele argumento que eu mostrei, aqui para vocês. Né? Se esse pedaço aqui não me ajuda, eu tenho que trocar o i. Né? Eu tenho que falar, olha, o segmento começa aqui no j, não tem por que carregar para trás. Tá? Essa é a ideia base do algoritmo. Para a gente completar, O de n, né? Esse algoritmo tem um único laço. O j incrementa em toda iteração, então ele vai em uma única passada pelo vetor obter a solução ótima. Então o tempo aqui da ordem de n. Com relação à entrada aqui, com relação à memória, é constante, continua sendo. E sobre os invariantes e a corretude, deixa só eu completar para vocês, para deixar correto aqui. Asterisco PE aqui, V de asterisco PE até asterisco PD, ele vai ser um segmento de soma máxima do pedaço do vetor que eu já percorri, tá? No início de cada iteração, ou seja, entre 0 e j menos 1. Tá? Ele guarda do trecho que eu já percorri, né? Eu já considerei até j menos 1 no início da jésima iteração. O asterisco PS max, por conta disso, guarda exatamente essa soma, tá? Então aqui é só um formalismo meio chatinho. Asterisco PD.
Agora, esse aqui acho que vale a pena colocar, que é VIJ-1, tá? No início de cada iteração, VIJ-1 é o segmento de soma máxima que termina e contém o J-1. Tá? Isso é importante. E o S-AUX tem o valor dele. São essas duas últimas propriedades aqui que garantem que faz sentido o que o algoritmo está fazendo. Tá? São elas que garantem que esse if-else faz sentido. Né? É o fato de que o S-AUX tem os valores desse cara aqui, né, que vai de I até J-1, e é o maior segmento ali, que faz sentido aquela comparação. Ele soma aqui de VI até VJ-1. Tá? Só para completar. Essa última página, fiquem tranquilos, eu não vou passar com vocês. Eu só quero chamar a atenção que é um algoritmo equivalente ao anterior, tem a mesma eficiência e tal, mas o if-else dele é levemente diferente, porque a gente não tem aquela questão de conter, tá? Simplesmente a minha hipótese indutiva ali que eu construí, eu não exijo que o SJ contenha o VJ, eu aceito segmento vazio. E isso muda sutilmente o algoritmo. Não é para ele ser nem mais difícil nem mais fácil do que o anterior, mas se vocês conseguirem olhar os dois códigos e entender qual a diferença, acho que ajuda a entender o problema como um todo. Tá? Então tentem avaliar esse código e esse aqui, tá? Entenderem as pequenas diferenças. Vamos ver que tem pequenas diferenças nesse if-else, tá? E como que elas se relacionam com o fato de que aqui o S-AUX pode ser vazio. Tá? Porque se o segmento de soma máxima que termina na posição J-1 é negativo, ele prefere fazer o vazio. Antes ele não podia, agora ele pode. Tá? Então é isso, mas realmente esse último é mais para vocês refletirem ali, compararem os códigos. Tá? Então por hoje é isso, pessoal.